Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Eu novamente aqui, como dito no outro vídeo, agora para provar que a Igreja Católica é a única e verdadeira Igreja de Jesus Cristo, não só pela Bíblia, como também pela história. No primeiro vídeo eu fiz provando através da Bíblia. Esse vídeo acaba por complementar o outro. Vamos entender que a Bíblia, ela não é uma espécie de livro sobrenatural, como no entender mundano, como um livro mágico. Alguns abrem e dizem, aqui é a boca de Deus falando. Quando você abre, aqui é a boca de Deus falando. E muita gente leva isso de uma forma quase literal, talvez até mesmo literal. Devemos entender também o propósito da Bíblia, né? Para que aquelas coisas foram escritas, em que época foi escrita, o que foi escrito para aquela época, o que foi escrito para a nossa época, para todo o tempo em que essa terra existir, em que nós existirmos, né? Então a gente tem que ter esses entendimentos para poder compreender melhor o que o autor que escreveu determinado livro ou carta da Bíblia quer nos dizer, o que o Espírito Santo falou através daquele profeta, daquele escritor, né? A gente tem que ter esse entendimento. Muita gente não tem, muita gente trata a Bíblia como um livro sobrenatural. Por que eu estou falando da Bíblia? Porque para a gente entender qual é a Igreja de Jesus Cristo, onde ela está, isso inicia assim na Bíblia. Eu quero que você entenda também que a Bíblia, ela é um livro histórico também. Uma vez eu aprendi com uma seita protestante que ela dizia que a Bíblia era o manual da vida. E realmente, se você pega um livro como Provérbios, ele vai te ensinar a viver de maneira social, como um cidadão e como um filho de Deus, realmente. Só que esses pensamentos trazem um fanatismo, um exagero, um entendimento que prende a capacidade intelectual das pessoas naquele livro apenas, como se nada além dali valesse. E não é assim. Não é assim. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito não foi Mateus, foi a primeira carta aos Tessalonicenses, escrita lá para o ano 50, 51. E o segundo livro foi o livro de Marcos, escrito lá para o ano 70. E aí é onde a gente vai já perceber algumas coisas. Espera aí, se Jesus Cristo funda a igreja no ano 33, como o primeiro livro do Novo Testamento só vai sair lá no ano 50? Gente, quase 20 anos depois da morte de Jesus que vai sair o primeiro livro do Novo Testamento, e é ainda uma carta, que é a carta aos Tessalonicenses, e o primeiro livro realmente do Novo Testamento, que vai falar sobre o Novo Testamento, sobre o primeiro evangelho de Jesus Cristo, só vai ser escrito no ano 70, quase 40 anos depois da morte de Jesus Cristo. E o que o povo lia? Elivan, então você está dizendo que o povo não tinha o Novo Testamento? Sim, o povo não tinha o Novo Testamento. E passaram a sua vida de cristãos, os primeiros cristãos, por muitos anos sem o Novo Testamento. E assim, o Novo Testamento mesmo, como a gente tem hoje, tudo compiladinho, sabe? Todos aqueles livros ali, eles só vão ser reunidos assim, certinho. E a igreja vai confirmar, esses livros aqui são os livros do Novo Testamento. E aí o momento que
esses livros vão começar a serem distribuídos, vamos dizer assim, pelas igrejas que estão espalhadas pelo mundo, pela igreja espalhada pelo mundo, é lá, gente, lá para o século IV, lá. Sabe? Do século IV para o século V. Quer dizer o quê? 400 anos depois de Cristo, 400 anos depois do nascimento de Cristo, é que a igreja vai ter a certeza dos 27 livros do Novo Testamento. Então vai demorar um tempo para a igreja ter todos os livros do Novo Testamento em mãos. Então, como era a realidade dos cristãos da época dos apóstolos? Primeiro que os cristãos da época dos apóstolos não tinham um livro sequer para ler a respeito do Novo Testamento. Tudo que eles tinham era o Velho Testamento. E não era conhecido como Velho Testamento ainda. Era a lei, a Torá e os profetas. Era tudo que eles tinham. E que eles tinham, que eu falo, é conhecimento, porque não era todo mundo que tinha esses pergaminhos, não era todo mundo que sabia ler, sabe? Nessa época, gente, as pessoas letradas, as pessoas alfabetizadas eram muito pequenas, era um número muito pequeno na sociedade, né? Então, as pessoas iam ao templo, as pessoas iam às sinagogas para que os escribas, para que os mestres, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, eles ensinassem, eles lessem para as pessoas e explicassem o que estava escrito. E esses cristãos da época dos apóstolos, ninguém tinha em casa assim, não era uma coisa comum, todo mundo tem um papiro ali em casa, uma escritura, principalmente todas as escrituras do Velho Testamento para ficar conferindo e lendo. Isso não era comum, isso não era uma realidade. A tradição, ela sempre veio antes da escritura. Como eu estou falando aqui para vocês, era a forma, vamos supor que estivéssemos falando pessoalmente, era a forma que as pessoas ensinavam e as outras ouviam, era a forma que elas aprendiam. A parte escrita era algo assim muito restrito, pouquíssimas pessoas, geralmente pessoas ricas, que tinham acesso à leitura e às escrituras, aquilo que era escrito. Por muito tempo foi assim. E em que época Daniel viveu? Aí a Bíblia fala, quando o rei tal tomou o poder em tal lugar, sabe? No mês tal, aconteceu determinada coisa. A Bíblia está narrando os períodos, a história daquilo ali. Quando os judeus foram exilados e tal. E aí você vai conseguindo ali ver a época em que aquilo aconteceu. Isso são narrações históricas. A Bíblia é também um livro histórico. E aí a Bíblia, ela vai contar a história da igreja, né? E a história da igreja, ela começa a ser contada no livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos, como o nome do livro já deixa claro, vai contar as ações dos apóstolos, como os apóstolos viviam, como eles pregavam, como eles evangelizavam. Então é um livro contando uma história. Então você vê que alguém aqui está escrevendo, você tem que imaginar ali Lucas escrevendo. Olha, Teófilo, eu quero te falar algumas novidades, algumas coisas que aconteceram aqui, de Jesus Cristo, realmente ressuscitou, e aqui eu estou aqui escrevendo para que você saiba essas coisas que aconteceram lá por Jerusalém e tal. Ele está ali escrevendo, é um escritor escrevendo para alguém. E esses escritos, essa escritura, ela foi preservada. Então Lucas aqui em Atos, ele vai narrar um período da igreja. Ele não está falando aqui, Teófilo, eu vou te contar toda a história da igreja, até o momento aqui que eu estiver vivo,
e depois arruma outro cara aí para escrever. Enquanto a igreja existir, a gente vai ficar contando a história da igreja. O livro de Atos não foi escrito para isso. E quando a gente termina o livro de Atos, a gente chega lá no momento que Paulo está preso em sua própria casa e fica pregando lá em Roma por 2 anos. Alguns dizem que a igreja não era romana, né? E o que aconteceu com a igreja depois? A gente viu aqui que começou numa maravilha, muitos milagres, as pessoas sendo curadas pela sombra de Pedro, aquela coisa, e Paulo viajando o mundo, sabe, os apóstolos se espalhando, os diáconos e pregando, e a igreja crescendo, a igreja vai em Antioquia, ela explode. Pela primeira vez, os discípulos começam a ser chamados de cristãos lá em Antioquia. Olha como as coisas vão tomando forma, vão mudando. Olha, no início eram chamados de discípulos. Chega lá em Antioquia, esses discípulos crescem muito. E aí estão falando de Cristo, um tal de Cristo, um tal de Cristo. Aí o povo começa, esses pessoais falam de Cristo, eles começam a chamar eles de cristão. E isso pega. Da mesma forma, vocês vão saber aqui, eu vou provar para vocês com documentos. No mesmo lugar, no caso Antioquia, que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristão, a igreja ela vai ser chamada pela primeira vez de igreja católica lá em Antioquia também. Olha que coisa interessante. Então não é, os cristãos não são os mesmos discípulos, porque passaram a serem chamados por outro nome? Não, são os mesmos discípulos. Mas passaram a ser chamados de cristãos. As coisas vão evoluindo. Então a igreja, é a mesma coisa. A igreja, ela já... Lógico, a igreja de Jesus Cristo. Só existia uma, a igreja dos apóstolos, né? E aí essa igreja, quando ela vai se espalhando pelo mundo também, ela toma aquela explosão de crescimento, assim como os discípulos tomaram uma explosão de crescimento e passaram a ser chamados de cristãos, a igreja, quando ela explora em crescimento, ela passa a ser chamada de igreja católica, que significa, a igreja não está mais em Jerusalém. É só um recado, gente. A igreja não está mais só em Jerusalém, a igreja se espalhou pelo mundo, gente. A igreja agora ela é universal. E universal significa católica, porque católica é uma palavra grega. E a língua mais falada ali naquele momento era o grego, né? Então, os irmãos começam a se identificar como igreja católica, para dizer, a igreja que está aí em Jerusalém, a igreja que está aí em Roma, a igreja que está aí em Éfeso, é a mesma igreja, somos o mesmo povo. Essas igrejas são uma igreja. Então, isso significa que nós somos católicos. Universal. Nós somos vários, mas somos ao mesmo tempo um. Estamos espalhados, mas estamos unidos na essência, na doutrina. Somos católicos. Ela agora não é mais a igreja de Jerusalém. Ela é a igreja católica, a igreja mundial. Entendeu? É só isso. Para onde é que foi André? E Pedro? Morreu como? E João? Estava lá na ilha de Patmos. Aconteceu o quê? A Bíblia não vai contar. E essa igreja aqui, esses irmãos? O que aconteceu com esses irmãos todos, essa multidão? Foram para onde? O que aconteceu com a igreja de Corinto? O que aconteceu com a igreja de Roma? Para onde foi parar? E aí, depois? O que aconteceu? A Bíblia não vai contar. Quem é que vai contar? As pessoas que estiveram lá, as pessoas que viveram lá, as pessoas que conheceram os apóstolos e os bispos que os apóstolos discipularam e ordenaram. Eles vão contar a história da igreja daí em diante. Testemunhas oculares, gente que esteve lá, gente crente, gente que não era crente, que vai ver esse povo crescendo. Eles vão documentar isso. E aí você vai saber o que aconteceu com essa igreja. E aí, meus irmãos, é que você vai descobrir que essa igreja, ela é a própria igreja católica. Ela vai se transformar, entre aspas, na igreja católica. Essa igreja aqui de Paulo, de Pedro, essa igreja aqui que Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essa igreja aqui de Atos,
ela vai se transformar na Igreja Católica. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, qual é o primeiro registro escrito que nós temos desses cristãos que conviveram com os apóstolos? Nós temos um livro incrível. Ele é curtinho, igual uma revistinha. Pouquinha coisa ali escrita, mas é um pouco que é... Gente, aquilo ali é um ouro, né? Esse livro se chama Didaquê. Eu vou ler aqui sobre a Didaquê para vocês entenderem o que é isso. Didaquê, palavra grega que significa instrução ou doutrina. É um dos documentos cristãos mais antigos fora do Novo Testamento. Ela é tão antiga quanto o Novo Testamento. Olha isso, ela foi escrita ali entre os anos 60 ao ano 100 depois de Cristo. Ela vai estar escrito lá como título assim: O ensinamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Olha que interessante. Os primeiros cristãos que conviveram na mesma época dos apóstolos, né? Eles escrevem aquilo que os apóstolos ensinavam para eles. Quando esse livro foi escrito, como eu já falei aqui, alguns apóstolos ainda estavam vivos. Então, esses crentes da Bíblia, que você lê na Bíblia, né? Os que vieram ali dessa época e alguns depois, desses que estão narrados na Bíblia, eles escreveram algumas coisas, algumas doutrinas ali que eles aprenderam com os apóstolos e que eles deveriam praticar e repassar para os irmãos que faziam parte da igreja. Então vamos lá, aqui na Didaquê, vamos ler aqui, a partir desse parágrafo aqui, a pessoa inserida na comunidade. Olha o que diz. Meu filho, lembre-se de dia e noite daquele que anuncia a palavra de Deus para você, e honre-o como se fosse o próprio Senhor, pois o Senhor está presente onde é anunciada a soberania do Senhor. Procure estar todos os dias na companhia dos fiéis, para encontrar apoio nas palavras deles. Não provoque divisão, pelo contrário, reconcilie aqueles que brigam entre si. Julgue de modo justo, corrigindo as culpas sem fazer diferença entre pessoas. Sobre o batismo, olha o que eles escreveram. Quanto ao batismo, procedem assim. Depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tem água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha isso, né? Alguns evangélicos acham que só pode haver batismo por imersão, sendo que a Bíblia nunca falou isso, tá bom? A Bíblia nunca falou que se deve batizar por imersão. Isso é uma coisa da cabeça deles. Procura na Bíblia aí onde fala que deve ser batizado por imersão. Não existe isso. E aqui fala, né? Quando não houvesse águas correntes ou muita água, que se derramasse 3 vezes água na cabeça daquele que haveria de ser batizado. Então é a mesma forma que a Igreja Católica batiza as pessoas hoje em dia. Olha que interessante, gente. Não rezem como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no seu Evangelho. Rezem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Próximo, gente, olha isso, ó, a celebração eucarística. Celebrem a Eucaristia deste modo. Digam primeiro sobre o cálice: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi.
que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Vamos para mais um trecho aqui. A celebração dominical. Olha o que diz. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer. Esse dia do Senhor, gente, é entendido como o domingo. Depois de ter confessado os pecados, olha, gente, a confissão que acontece também na Igreja Católica, para que o sacrifício de vocês seja puro. Olha só, o culto aqui é tido como um sacrifício a Deus. Outra maneira que a Igreja Católica age diferente das igrejas evangélicas. Aquele que está de briga com seu companheiro não poderá juntar-se a vocês antes de se ter reconciliado, para que o sacrifício que vocês oferecem não seja profanado. Que sacrifício é esse, gente? Esse é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar e em todo tempo seja oferecido um sacrifício puro, porque eu sou um grande rei, diz o Senhor. O meu nome é admirável entre as nações. Primeiro que já tem uma Eucaristia, que é uma doutrina católica, ela já é vista como um sacrifício. E é assim que a Igreja Católica vê o que os evangélicos chamam de Santa Ceia. Que a Igreja Católica não celebra a Santa Ceia, ela celebra a Eucaristia. Ela vê a Eucaristia como um sacrifício diante de Deus. E a Igreja dos Apóstolos já celebrava a Eucaristia e já via a Eucaristia como sacrifício, assim como a Igreja Católica faz, e já batizava no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, derramando água na cabeça, assim como a Igreja Católica faz. E aqui também fala sobre a escolha dos bispos, né, de homens santos, assim como a Igreja Católica tem seus bispos originais, né, com sucessão apostólica. Certo? Não é um livro inventado, é um livro realmente da época dos apóstolos, que foi escrito pelas comunidades cristãs, a doutrina que eles receberam dos apóstolos. E nós vemos aqui que a doutrina deles já é muito católica, né? Não só os termos, como a prática, a maneira de interpretar os rituais cristãos de uma forma muito católica. Depois da didaquê aqui, gente, a gente vai para Clemente de Roma. E esse bispo aqui, ele é eleito bispo no ano 88 e tem o fim do seu pontificado até o ano 97, né? Então estamos falando de gente aqui ainda da época dos apóstolos. Foi um dos primeiros a receber o batismo de Pedro, foi sucessor de Anacleto I, e ele é o autor da Epístola aos Coríntios. Olha só, Clemente de Roma, o bispo de Roma, ele escreveu carta aos Coríntios. Por quê? O que estava acontecendo? Lá em Corinto, expulsaram de maneira injusta, né? Tiraram dos seus cargos alguns presbíteros santos. E Clemente manda uma carta para botar ordem na igreja. Olha o que ele diz. Portanto, vós que originastes a revolta, submetei-vos aos presbíteros e deixai-vos corrigir até vos converterdes, dobrando os joelhos de vossos corações. Olha o que ele ensina aqui, se submeterem aos presbíteros. Então a gente vê, lógico, desde os apóstolos que a igreja tem liderança, né? Apesar que alguns querem dizer que não, isso não existe, gente. A igreja sempre teve o magistério, tá bom? Aprendei a submeter-vos, depondo a arrogante e orgulhosa jactância da vossa língua. Pois é melhor para vós encontrar-vos no rebanho de Cristo como pequenos e escolhidos, do que serdes superestimados, mas excluídos da sua esperança. Pois é assim que se exprime a santíssima sabedoria. Eis que anunciar-vos-ei a palavra do meu Espírito, dar-vos-ei a conhecer o meu discurso. Tornai a ler as epístolas do bem-aventurado apóstolo Paulo, o que vos escreveu primeiro no início do Evangelho,
Na verdade, estava ele inspirado pelo Espírito Santo quando vos comunicou normas sobre si próprio. Olha só, Clemente está lembrando aqui de quando Paulo escreveu carta aos Coríntios. Os Coríntios eram muito problemáticos, né, gente? E agora Clemente escrevendo carta aos Coríntios para corrigi-los e lembrando a eles do que Paulo já tinha falado para eles antes. Olha que interessante isso aqui. Na verdade, estava ele inspirado pelo Espírito Santo quando vos comunicou normas sobre si próprio, sobre Cefas e Apolo, pois já então formáveis partidos. Olha para isso. Vocês veem que a preocupação dos apóstolos e dos seus sucessores, como aqui o Clemente Romano, era sempre de manter a unidade da igreja e cuidar para que não houvesse divisões, que é o que aconteceu que explodiu de maneira mais forte com o advento do protestantismo. Mas o partidarismo daquele tempo importou num pecado muito menor para vós, que vos agrupáveis em torno dos apóstolos e de um homem aprovado por eles. Refleti, porém, quem são os que vos pervertem neste momento e como enfraqueceram o renome da vossa caridade, tão celebrada por todos. Uma vergonha, meus caros, uma vergonha muito grande e indigna de uma conduta em Cristo ouvisse que a igreja dos Coríntios, tão inabalável e antiga, se rebele contra os presbíteros por causa de uma ou duas pessoas. E tal rumor não chegou apenas até nós, mas atingiu também a outros que possuem a mesma convicção que nós, a ponto de se proferirem blasfêmias ao nome do Senhor por causa da vossa insensatez, por armar perigo para vós próprios. Arranquemos esse mal o mais rápido possível. Lancemo-nos aos pés do Senhor e peçamo-lhe entre lágrimas que se compadeça de nós, reconciliando-se conosco, trazendo-nos de volta a uma prática santa e pura de nossa fraternidade. Então essa carta nos revela alguns pontos interessantes. O primeiro é a autoridade do bispo de Roma, nesse caso aqui o Clemente, que não tem autoridade somente em Roma, mas também sobre outra igreja, né? Olha que interessante que ele é convocado para colocar ordem em uma igreja de outra região, né? Lembrando que João, ele poderia intervir, já que ele ainda estava vivo nessa época, mas ele não intervém, né? Quem intervém na igreja de Corinto é Clemente de Roma. Então isso, ele fala que ele está preocupado com a unidade da igreja, que é mantida por meio dos presbíteros que injustamente tinham sido expulsos da igreja de Corinto por rebeldes, né? E Clemente vai lá, envia essa carta colocando ordem na igreja para que eles sejam novamente restabelecidos, né? Aqui a gente já está vendo se formando o papado da igreja de Deus, que a gente vai ver que é a igreja católica. Aqui já dava para ver daqui que é, mas vamos ter mais provas com o passar dos anos, que essa igreja, ainda estamos na mesma igreja de Jesus Cristo, na mesma igreja dos apóstolos, né? A gente viu aqui que Clemente menciona Paulo, que Paulo havia enviado cartas aos Coríntios sobre problemas deles, e agora Clemente, estando como bispo de Roma, também envia carta aos Coríntios para colocar ordem na igreja. Né? Estamos falando de uma pessoa que foi batizado pelo apóstolo Pedro, né? E foi ali instituído bispo de Roma e tendo liderança sobre essa igreja numa época ainda contemporânea aos apóstolos de Jesus Cristo, né? Talvez até o último apóstolo de Jesus Cristo. Gente, agora nós vamos para o meu preferido dessa época. Esse é maravilhoso. Esse aqui, assim, descasca, tira qualquer dúvida de que a Igreja de Deus, ela é a Igreja Católica. É maravilhoso. O Inácio de Antioquia. Vamos conhecer quem foi esse discípulo incrível de Jesus Cristo, vivo também numa época contemporânea aos apóstolos, ou pelo menos ao último apóstolo de Jesus Cristo, que a gente já sabe que foi João, né? O último que
o que viveu mais tempo foi o apóstolo João, que viveu aí provavelmente até o ano 100. Quem foi Inácio de Antioquia? Inácio de Antioquia, vamos ver um resuminho aqui sobre ele. Ele foi o terceiro bispo da igreja de Antioquia, entre o ano 68 e o ano 100, ou 107. Inácio foi um dos bispos que viveram no primeiro século e conheceram os apóstolos. Olha para isso. A gente vê lá na Bíblia mesmo que os apóstolos deixaram bispos, né? Ali em Antioquia, deixaram presbíteros, e Inácio foi um desses sucessores dos apóstolos ali em Antioquia. Antes de sofrer um martírio em Roma, porque Inácio morreu por amor a Cristo, foi jogado às feras, tá bom? Ele escreveu uma série de cartas destinadas às igrejas locais da Igreja da Ásia. Inácio de Antioquia também, ele é conhecido como um bispo que foi discípulo do apóstolo João. Então, vamos ler aqui alguns trechos muito interessantes da carta de Santo Inácio de Antioquia. Então, aqui na carta aos Efésios, no capítulo 3 aqui, o verso 2, diz assim: Mas desde que a caridade não me permite calar-me sobre vós, tomei a dianteira de exortar-vos a correr de acordo com o pensamento de Deus, pois Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é o pensamento do Pai, como, por sua vez, os bispos, estabelecidos até os confins da terra, estão no pensamento de Jesus Cristo. Segue daí que vos convém avançar juntos de acordo com o pensamento do bispo, como, aliás, fazeis, pois vosso presbítero, digno de tão boa reputação, digno que é de Deus, sintoniza com o bispo como cordas com a cítara. No capítulo 5 e o verso 1. Pois se em tão curto lapso de tempo tive tal intimidade com vosso bispo, não em sentido humano, mas espiritual, quanto mais devo felicitar-vos por estardes tão profundamente ligados a ele, como a Igreja a Jesus Cristo e como Jesus Cristo ao Pai, para que todas as coisas estejam em sintonia na unidade. Não se iluda alguém se não se encontrar no interior do recinto do altar, ver-se-á privado do pão de Deus. Vede, se a oração de 1 e 2 possui tal força, quanto mais então a do bispo e de toda a igreja. Aquele que não vem à reunião comum já se revela como orgulhoso e julgou-se a si próprio, pois está escrito: Deus se opõe aos orgulhosos. Por conseguinte, cuidemo-nos de não nos opormos ao bispo, para estarmos submissos a Deus. Olha isso, gente. Olha aí. E quanto mais alguém percebe que o bispo se cala, mais o respeite, pois aquele a quem o dono da casa delega para a administração é preciso que o recebamos como recebíamos ao que o enviou. Torna-se, pois, evidente que se deve olhar para o bispo como para o próprio Senhor. Agora aqui eu vou saltar para não ficar muito grande, que é o checkmate aqui. Ele diz assim, é mesmo necessário, como aliás é de vosso feitio, nada empreender sem o bispo, mas submeter-vos também ao presbítero, como a apóstolos de Jesus Cristo. Olha isso, gente, nossa esperança, no qual nos encontraremos se assim nos portarmos. Da mesma forma, deverão todos respeitar os diáconos, como a Jesus Cristo, como também ao bispo, que é a imagem do Pai. Aos presbíteros, porém, como ao Senado de Deus e ao Colégio dos Apóstolos. Vejam que a igreja já tem uma organização bem definida aqui já no primeiro século, né? Do final do primeiro século para o início do segundo século,
no ano aqui 100 para o ano 107, a igreja já tem uma hierarquia, uma organização. Sem eles, já não se pode falar de igreja. Olha o que ele diz: sem os bispos e sem os presbíteros, já não se pode falar de igreja. Porque já haviam esses rebeldes que se queriam dizer: a igreja somos nós. Isso nunca existiu. A igreja não somos nós. Não é só assim. A igreja tem organização. Tem presbítero, tem bispo. Tinham os apóstolos. Mas tem gente que é muito ruim de entender, meu Deus do céu. Qual a igreja hoje? É a igreja dos apóstolos, a verdadeira e original. Na carta que ele se dirige aos esmirnenses. Olha só, aqui no capítulo 8 e o versículo 2, Inácio de Antioquia escreve: onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Sem o bispo não é permitido nem batizar nem celebrar o ágape. Tudo, porém, o que ele aprovar será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. O que eu falo sempre: um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma só igreja. A gente está vendo a igreja de Jesus Cristo se transformando na igreja católica. Com provas. Com provas. Esses documentos aqui que eu estou mostrando para vocês são documentos autênticos do primeiro século. Reais, verdadeiros. Aprovados e reconhecido academicamente pelos historiadores, sejam eles ateus ou cristãos. Não é invenção isso aqui. Vamos aqui só mais um pouco, ler aquela carta lá que a menina diante do trono leu. Vamos ler a carta do martírio de São Policarpo, né? Essa carta foi escrita no ano 155. Vocês percebem que a gente está andando os anos, né? E a carta já começa matando, gente. A carta já começa matando. Eu nem vou ler tanto, vou ler só o início aqui, ó. Carta da igreja de Esmirna à igreja de Filomélio. Olha como a igreja primitiva se conhecia. Olha o que eles escrevem aqui, ó. Introdução. A igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica, que vivem como estrangeira em todos os lugares. Agora vamos para o último, Ireneu de Lyon, na carta contra as heresias. Ireneu de Lyon é do ano 130 ao ano 202. Estamos entrando no início do terceiro século. Ele foi bispo grego e teólogo. Ele que foi discípulo de Policarpo, ao qual lemos a carta agora sobre o martírio de Policarpo, que fala da Igreja Católica. Eu vou ler aqui uma passagem de Ireneu de Lyon contra os hereges da sua época, contra um grupo herege da sua época, que eram os gnósticos. Ele diz assim: portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram vir à verdade. Olha que interessante, gente. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parece com que essa gente vai delirando. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida, os teriam confiado antes de a mais ninguém àqueles aos quais confiavam as próprias igrejas. Com efeito, queriam que os seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar,
fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque agindo bem seriam de grande utilidade, ao passo que, se falhassem, seria a maior calamidade. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecidas por todo, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Ireneu de Lyon está fazendo o que aqui? Colocando a igreja de Roma como uma referência para todas as igrejas, porque ela tem a tradição conservada de uma maneira especial e foi fundada pelos gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, dizendo já que a igreja de Roma deve ser referência para todas as igrejas, né? A maior e mais antiga de todas, que conserva bem a tradição dos apóstolos, né? Então, aqui ainda ele vai falar sobre a sucessão apostólica, que são os primeiros papas da Igreja Católica. Ele fala aqui, os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino. O Lino, que Paulo lembra na carta a Timóteo, Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que eu já li a carta aqui para vocês, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. No pontificado de Clemente surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Foi a carta que a gente leu, né? Então a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinham recebido dos apóstolos, isto é, a fé num único Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, plasmou o homem e provocou o dilúvio, chamou Abraão, fez sair o povo do Egito, conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou o fogo para o diabo e os seus anjos. A este Clemente sucedeu Evaristo, a Evaristo Alexandre, em seguida, sexto depois dos apóstolos, foi Sisto, depois dele Telésforo, que fechou a vida com gloriosíssimo martírio, em seguida Higino, depois Pio, depois dele Aniceto, a Aniceto sucedeu Sóter, e aí vão os primeiros papas da Igreja Católica sendo narrado, desde Pedro até o papa da época de Ireneu de Lyon. A Igreja de Jesus Cristo é a Igreja Católica, com provas, documentos e vista na antiguidade, né? Desde o início. Desde o início, né? Aqui eu não preciso ir mais à frente nos séculos, que eu acho que já é o suficiente. Depois a gente vai ter, se você quiser estudar mais,
depois de Ireneu de Lyon aqui, vão ter os padres das igrejas orientais, né? E das igrejas ocidentais, a gente vai ter aí, a gente vai ter Ireneu de Lyon, foi até o terceiro século, né? Aí a gente vai do século IV ao século V, nós vamos ter Ambrósio de Milão, nós vamos ter Jerônimo. Do século VI ao século VIII, nós vamos ter Gregório Magno, João Damasceno, né? Eles irão continuar dando testemunho. Ireneu de Lyon é do século III, aí no século IV, essa igreja ela vai se reunir num primeiro concílio, depois do concílio dos apóstolos. Aí vai ter o primeiro concílio, que será lá em Nicéia, né? O primeiro concílio de Nicéia, onde esses bispos aqui, que são sucessores dos apóstolos, que foram ordenados por bispos, que foram ordenados e reconhecidos pelos apóstolos, né? Eles irão se reunir para tratar da divindade de Cristo. E ali vai se institucionalizar a Igreja Católica, né? Então, e ela vai continuar no século V, século VI, como eu já mostrei aqui. Outros que irão documentar a vida dessa igreja, né? Então nós vemos pela Bíblia e pela história que a Igreja de Deus é a Igreja Católica. Agradeço a todos que ficaram comigo até aqui. Que todos tenham um dia, uma noite ou uma manhã de paz, uma madrugada, seja a hora que você esteja assistindo esse vídeo. E compartilhe esse vídeo para aqueles que precisam saber da verdade, né? Eu ainda sei que, incrivelmente, vai ter protestante aqui negando a realidade. E eu vou continuar aqui até onde Deus permitir, né? Me der força e coragem para estar trazendo a verdade e refutando as mentiras que falam por aí, né? Que pregam a respeito da única e verdadeira Igreja de Deus, que é a Igreja Católica. Não foi fácil descobrir isso, passar esse processo. Ainda estou passando esse processo, mas é gratificante, né? Louvado seja Deus por tudo. E fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.